Seguinte, sério, quanto mais ou menos vazou um fluido refrigerante numa máquina inverter aqui, o quanto de fluido vocês deixam com o equipamento aqui numa carguinha de fluido? Mais ou menos. 120, 140, 130. Beleza. Eu já fiz muito isso, tá? Mas eu comecei a entender que eu não estava no caminho certo, e é por isso que a gente está aqui para trocar essa ideia. E eu já fiz muito procedimento errado. Eu já perdi as vezes de quanto eu expurguei, de quanto já botei 5 centímetros de tubulação, eu já embuti conexão dentro da parede. E sabe por que eu te falo isso? Porque isso não me dá o direito de criticar o trabalho do companheiro do lado. Todo mundo já trabalhou errado. Você não tem moral para criticar o trabalho do cara do lado. E eu trabalhava errado por falta de conhecimento, que não é pecado. Pecado é eu não ter conhecimento e não me movimentar para isso. Naquele tempo eu não sabia, não tinha informação que tinha hoje. Mas eu nunca deixei o meu cliente na mão. Mesmo que eu tivesse feito uma besteira, se tivesse que comprar uma máquina nova, eu comprava e botava no lugar. Comprometimento. E isso que me manteve vivo. Até eu entender que eu estava errado e depois eu falo assim, rapaz, quanta besteira eu já fiz. Por isso que eu não consigo falar mal do trabalho de ninguém. Falar mal de uma instalação é uma covardia, velho. Se o cara foi lá, fez um procedimento errado, você também fez outro já. Pô, o cara fala, pô, já, mas os caras aqui instalam com 1 palmo de tubulação. Parece que o cara é o Hélio Creder. 1 palmo de tubulação. Eu pergunto para ele, o que esse 1 palmo de tubulação geraria de malefício na máquina? Me explica aí. Alguém consegue me explicar? Retorno de líquido? Beleza. Vamos supor que aqui é um split. O condensador está aqui, ó. Beleza? Aqui é o tubinho de 1/4 que sai. E aqui é o tubinho de 3/8, numa máquina de 9.000. Beleza? O trecho que a gente interliga, esse é o evaporador, é esse trechinho aqui, ó, daqui até aqui. E daqui até aqui. Então, esse é o trecho que a gente interliga. Tubo de 1/4 e tubo de 3/8. Beleza? Nesse trecho aqui, essa linha, ela tem fluido líquido e vapor. E ela está isolada com isolante térmico. Então, essa linha, ela não tem troca térmica. Ela pode percorrer 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, 15 metros e, teoricamente, por estar isolada, não tem que ganhar energia. Se você botar com 5 centímetros ou com 3 metros e não sofre alteração no estado físico dela, não tem como retornar líquido. Essa vibração do compressor não deveria ser excedida para o evaporador. Porém, o tubo de cobre, ele serve como um atenuador de ruído, mas aí não é retorno de líquido, aí é um nível de ruído. Tanto é que o ACJ é muito mais barulho. Ah, o ACJ não bota 3 metros, mas é uma escola de samba. O processo de expansão é ruidoso. Se você pegar um piston do piso e teto e botar na evaporadora, o que fica acontecendo lá? Chiado. O tubo de cobre com os 3 metros tem uma função também como atenuação de ruído, já tem manual dizendo isso. Porém, o nível de vibração também é diferente, ele serve como atenuador de ruído e é uma questão de projeto. Por quê? Você tem uma máquina que vem geralmente com fluido para até 7,5 metros, beleza? Você tem que ter uma quantidade mínima de tubo para poder atingir esses 7,5 metros. E essa máquina ela vai até 15 metros de distância. Então ela tem uma tubulação mínima para atuar dentro dos padrões. Job, mas o cara botou 5 centímetros, tem problema? Tem. Mecanicamente? Tem. Porque, ao meu ver, isso é opinião Job, tá? Minha opinião. Quando você diminui essa tubulação, ao meu ver, você fica com uma quantidade de fluido no sistema superior ao que ele deveria ter. Porque você não tem mais esses 3 metros. Exato, aí ele tem um excesso de fluido, ao meu ver, ali você tem e é considerável. A gente está falando de 3 e 3. Exato, aí nesse caso, se o cara me explicar que a ideia dela está levando por essa linha, eu entendo.
Mas o cara critica que o cara botou um palmo e não consegue me explicar isso. Pô, como é que é isso?